Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Fora das Páginas. E antes da gente começar o nosso tema, eu queria dizer que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, que você, por favor, faça isso. Se inscreve para você continuar recebendo todos os episódios, enfim, todos os conteúdos que a gente for lançar aqui. Tá bom? E também falar que nós estamos lá no Spotify. Então, se porventura você não conseguir acompanhar aqui, não tem problema. A gente tá lá também. Só você pesquisar Fora das Páginas e você vai encontrar todos os conteúdos que a gente coloca aqui. Estarão lá também no Spotify. Certo? A gente vai falar sobre a ira. Você tem problema com a ira? A ira é uma emoção da qual você tem dificuldade em lidar? Ou você conhece alguém próximo de você que tem esse problema? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, fica aqui comigo que eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito, muito joia. Bom, gente, primeiro, antes de eu começar a falar sobre o livro, é importante a gente entender que a ira, ela é uma emoção, certo? Então, nós temos, digamos assim, permissão para nos irarmos. E tanto os homens, né, os seres humanos, quanto Deus, expressam a sua ira. Só que existe uma grande diferença entre a ira de Deus e a ira do homem. A ira de Deus, ela é santa e sempre justificada. A do homem nunca é santa e raramente é justificada. E isso se dá por conta da nossa natureza mesmo, a nossa natureza pecaminosa. É um fruto da queda, que é narrada lá em Gênesis 3, a queda do homem quando o pecado entra no mundo. Nós temos a tendência, por conta disso, de distorcer, deturpar e utilizar de forma equivocada as nossas emoções. Então, é muito difícil as nossas emoções parar ali, tipo, só na ira. Não, ela vai enraizar muitos outros pecados. E a ira, ela se torna pecaminosa quando nós somos motivados por um orgulho, quando nós ferimos pessoas, quando a gente distorce ou fere a palavra de Deus, quando a gente guarda rancor, mágoa, sabe? Quando a gente fica ruminando aquilo e, consequentemente, a gente não perdoa pessoas. Então, você vê, uma emoção, ela é capaz, usada de forma equivocada, ela é capaz de enraizar efeitos completamente catastróficos e destrutivos mesmo para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. E a Lisa Bevere, no seu livro Eu, Meu Pavio Curto e Deus, Aprendendo a Irar-se Sem Pecar, que foi lançado pela Thomas Nelson Brasil, fala muito sobre isso. Assim como o Mito da Perfeição, que foi o livro que eu falei no episódio passado, sobre a comparação, que é o livro da Richella Parham, a Lisa também traz experiências pessoais dela, principalmente ali no início do seu casamento com o John Bevere, que também é um escritor, tem livros muito bons publicados, eles também escreveram livros juntos. E ela fala muito sobre essa questão da sua ira, né? De como ela lidou e como a ira foi destrutiva para a vida dela e quase destruiu o casamento dela. Inclusive, ela narra um episódio que foi bem impactante para mim. Tem outros que ela narra, por isso que eu vou falar só desse, mas esse em especial foi bem impactante para mim, em que ela conta que ali no início do seu casamento, ela e o John tiveram uma briga e num ataque de fúria, ela arremessou um prato contra ele e ele conseguiu desviar e quebrou a janela da casa deles, mas você vê, ela poderia ter machucado ou até matado o marido dela com aquele ataque de fúria. Então, ela fala um dos capítulos como é importante a gente saber parar, sabe? Que é uma grande dificuldade que nós temos, mas nós sabemos que não é impossível. Nós temos que ter domínio próprio. Inclusive, isso é um dos frutos do Espírito em nós, que é narrado lá em Gálatas. Nós temos o domínio próprio, o Espírito Santo dá isso pra gente. Então, isso é algo bem importante, assim, se você tem
problema com a ira é muito importante muitas vezes, e eu falo pela minha experiência, eu faço isso porque a ira, ela é um problema para mim. Muitas vezes parar, sabe? Você vê que ali as coisas estão quase saindo do controle, que você tá quase, enfim, cometendo um ato pecaminoso, absurdo. É você parar, pedir discernimento ao Espírito Santo, você parar por uns segundos, minutos ou horas que seja, e você orar, você colocar diante de Deus aquilo, você respirar, contar até 10 e se acalmar, para que esses efeitos destrutivos da ira não afetem os seus relacionamentos, seja conjugal, seja com pai, com mãe, enfim, nossos relacionamentos em geral, certo? E a Lisa, ela traz 2 pontos importantes que foram cruciais para o caminho ali da libertação dela, que é o arrependimento e a confissão. E, gente, a gente sabe que sem arrependimento verdadeiro, não há mudança verdadeira. Então, é necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados, das nossas ações. E que a gente confesse. Lá em Tiago, fala sobre isso, de nós confessarmos nosso pecado a Deus e uns aos outros para que haja cura. Então, se a gente não confessa, se a gente coloca uma venda, como se fosse uma espécie de venda nos nossos olhos, e a gente não reconhece e não confessa que, de fato, temos aquele pecado, que somos pecadores, que precisamos do auxílio de Deus para tratar aquilo em nós, a gente dificilmente vai encontrar o caminho para a liberdade daquilo. Então, ela fala muito sobre isso. E aí, ela tem até uma frase do qual eu quero trazer para vocês, em que é o seguinte: quando não confessamos nossos pecados de acordo com a verdade que está em nós, permanecemos manchadas com nossa iniquidade. Culpar outras pessoas e criar justificativas são sinais de arrogância na vida do cristão. A palavra de Deus diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, eu falar da minha experiência também, eu por muitas vezes, quando eu tenho um pecado, quando eu tenho um erro, eu tenho a tendência, e se você faz isso, você não está sozinho, certo? Eu também faço isso. A gente tem a tendência, às vezes, de justificar e culpar pessoas, culpar situações, usarmos nosso passado como muleta. Então, eu peco porque minha infância foi muito difícil, ou eu peco porque, nossa, meu cônjuge me irrita. E isso, a Lisa fala, é um sinal de arrogância. Nós temos que entender que não, nós pecamos porque esses somos nós somos podres por dentro, nós somos pecadores, mas em Cristo nós encontramos a verdadeira redenção. Então, mas para que haja restauração, a gente precisa se arrepender e confessar, e se responsabilizar pelos nossos erros. Então, ela fala algo muito importante aqui também que eu quero trazer. Confessar não é uma questão de informar a Deus, mas de negar a nós mesmas e concordar com a palavra de Deus que diz a verdade. Muitas vezes a confissão, ela pode ser dolorosa. E de fato, é doloroso você se olhar no espelho e você confessar a uma pessoa que, enfim, você tem um pecado do qual você luta. Mas isso é a chave para a nossa cura. E a gente se responsabilizar sobre aquilo, a gente não ter um orgulho de achar que não precisamos de ajuda, de achar que tá tudo bem estarmos na condição que nós estamos. Não, Jesus veio para nos livrar da escravidão do pecado, Jesus veio para nos livrar dessa condição pecaminosa, né? A gente vai pecar ao longo da nossa caminhada, mas a grande questão é, nós não podemos ser escravos do pecado, o pecado não pode ser um hábito. E por muitos anos eu tive um pecado que foi um hábito na minha vida, e enquanto eu não confessei isso ao Senhor, enquanto eu não confessei a pessoas, enquanto eu não parei de me justificar, não houve processo de cura. Eu ainda estou nesse processo de cura, mas enquanto você não faz isso, é impossível você ser tratado, porque você
tapa os olhos, empurra a sujeira para baixo do tapete. E é muito importante quando esse tapete ele se levanta, né? Por mais que nos doa, é importante que esse tapete se levante, toda a sujeira que a gente colocou ao longo da nossa vida debaixo daquele tapete, ela vem à tona para que de fato Deus possa nos tratar. É difícil, é doloroso. Eu falo por experiência minha, por ter lido esse livro da Lisa e ela relatar isso, mas é libertador quando nós entendemos qual é a nossa condição e entendemos quem é o único que pode nos restaurar plenamente, certo? E para finalizar, a Lisa ela coloca uma espécie de 21 dias de devocional no seu livro, que é muito interessante. Então, tem espaço para anotações. Então, tem o momento da manhã, o momento da noite, em que ela sempre traz um versículo, aprendizados. E o momento da noite você pode colocar vitórias, confissões, veja só. Pensamentos e reflexões do dia. Então são 21 dias que você pode preencher. Vale muito a pena fazer isso, porque quando você escreve ali, você enxerga, você consegue se expressar às vezes de uma forma melhor. Então, gente, olha, se você tem um problema com a ira, se você conhece alguém que não sabe lidar com essa raiva, ou, enfim, não só você que é mulher, porque aparentemente esse livro é voltado para mulheres, né? Mas eu acho que é super válido e super indico homens também lerem esse livro, porque não só as mulheres lidam com a ira, homens também. E se não é o caso, você com certeza tem uma esposa, uma filha, uma mãe. Então é importante você ter esse livro em mãos para você saber como lidar e como ajudar essas pessoas ou se ajudar, certo? Esse livro foi muito bom para mim, assim como o livro da Richella do episódio passado, ele abriu os meus olhos. Esse aqui foi mais ainda, foi assim, libertador. Então eu super indico a leitura, vou deixar aqui embaixo no box de descrição o nome certinho, onde você pode adquirir, certo? E saiba que não existe causa perdida para Deus. Por muito tempo eu achei que a minha causa era perdida, mas quando a gente confessa, quando a gente se arrepende, quando a gente se responsabiliza e a gente dá espaço para o Espírito Santo tratar o que precisa ser tratado em nós, você pode ter certeza que ele vai fazer isso, certo? Se você ficou aqui até o final, muito obrigada. Continua acompanhando aqui a gente. Tem muitos episódios legais dos quais a gente vai lançar. E Deus abençoe você, Deus abençoe a sua semana e até o próximo episódio. Tchau!